porque a gente precisa da palavra de Deus, né? A gente sair alimentado da palavra. Então eu quero convidar vocês já para a gente abrir as Bíblias, as nossas Bíblias, no livro de Atos 20, livro de Atos, capítulo 20. E hoje eu tive uma meditação onde eu acredito que nas poucas linhas haverá uma grande forma que Deus ele quer se expressar para cada um de nós. É importante que a gente fique atento ao que Deus quer falar nesses últimos tempos para a igreja. A igreja que somos nós, amém, irmãos? Ultimamente Deus tem me levado para as meditações mais assim, exortativa. Exortativa, sempre entende que é exortativa, né? É chamar a atenção. É uma forma que Deus está chamando muita atenção a igreja dele para esse último tempo, porque a gente está vivendo realmente os últimos tempos. A gente não pode mais deixar que nada tire o nosso foco em Deus. E nós estamos vivendo, muitos de nós estamos vivendo assim, deixando que as coisas desvirtuem, né, a verdade de Deus para nossas vidas. Então eu quero ler hoje, aqui junto com vocês, iniciar essa leitura no livro de Atos, no capítulo 20. Foi também, essa mensagem também me chamou muita atenção, porque ela foi também aqui compartilhada na última sexta-feira, através de uma missionária que esteve aqui com a gente. Mas, quando a gente vai meditando na palavra, Deus, ele sempre tem muito mais para falar, amém, igreja? Você lê o mesmo versículo, o mesmo capítulo, e quando você vai ler, reler, ou você vai ler umas 10 vezes ali, vai surgindo ali uma revelação mais profunda. Então eu quero junto com vocês aqui ler no capítulo 20 de Atos, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Para partir o pão. Ajuntando-se para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes. Havia o quê? Muitas ou poucas? Muitas luzes, está vendo? Esse é só um pequeno detalhe, se a gente passar rápido, a gente percebe, né? Mas veja, havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Amém, igreja? Poder sentar. Pai, esta é a tua palavra. A palavra que é viva. A palavra, Senhor, que nos desperta. A palavra que nos fortalece. A palavra, Senhor, que sempre está nos ensinando mais de Ti, Deus. Que nesta manhã de hoje o Senhor possa ministrar em nossos corações, Senhor. Tu sabes, Senhor, como está o coração de cada aqui hoje, nesta manhã. Como está cada ouvido.
como está aqui cada percepção dos teus filhos, Senhor. Mas que neste momento possamos estar aqui totalmente, Pai, totalmente ligados, Senhor, naquilo que o Senhor quer ministrar em nossas vidas, Senhor. Fala conosco, Senhor. Me conduz agora, Espírito da verdade, e prepara tudo aquilo que o Senhor já preparou para ser compartilhado aqui na vida de cada um, Senhor. Permaneça conosco, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Eu não sei se vocês já tinham visto essa passagem, se já conheciam, mas aqui já está falando sobre o povo de Deus. O povo que estava ali se reunindo para ouvir uma palavra. E aqui no texto ele vai dizendo no versículo 7 que no primeiro dia de que? Da semana, né? Qual é o primeiro dia da semana? Tá vendo? No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Quando você vê no texto falando partir o pão, o que é que você lembra? Santa Ceia. É verdade? Olha aí. Partir o pão. E se você ver lá em Atos capítulo 2, 23, vai dizer que são áreas importantes na vida dos filhos de Deus. Atos 2, 23. Me recordei logo agora. Vou ver aqui o versículo 23 de Atos capítulo 2. Mas pode deixar aí mesmo em Atos 20. No capítulo 2, versículo 23. Diz assim: a este que fui entregue pelo determinado, não era isso não, mas é sobre, deixa eu ver aqui, não, Atos 2,46, olha só, e perseverando unânimes todos os dias, a igreja, no templo, e partindo o pão, tá vendo? Em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Era o povo de Deus que como se reunia, igreja. Se você ver no versículo 42, aí mesmo, e diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era a palavra de Deus, Atos 2, 42, doutrina, que é a palavra, na comunhão, que tem que ter, e no partir do pão e nas orações. Então você vê qual é o objetivo realmente de sermos igreja, de nos reunirmos, não deixarmos de desejar participar da ceia do Senhor, estar na comunhão, estar em oração. E aqui nesse capítulo 20 de Atos, a gente já observa que está acontecendo ali um culto. E este culto, quem Deus está usando para pregar a palavra é Paulo. Paulo está ali, naquele ambiente, como um ambiente desse, né? Ali diz que era um cenáculo, era uma casa, era um lugar. E diz também que neste lugar, era um lugar que estava com bastante luz. Irmãos, aonde você chegar, a sua luz tem que brilhar. Não é a sua luz, é a luz de Jesus em você. Tem muitos irmãos que estão com as luzes apagadas, por deixando o inimigo ofuscar o brilho de Cristo na vida de muitos. Então, observe que no texto diz a palavra que foi o primeiro dia da semana, estava ali sendo feita uma reunião para haver uma comunhão no partir do pão. E ali o apóstolo Paulo falava com eles. E ali veio, ele começou a pregar a palavra. Ele começou a pregar a palavra, começou a ministrar a palavra. E diz o texto aqui que já estava chegando já até a meia-noite. Até a meia-noite ali. E a palavra estava sendo pregada. E às vezes a gente briga, a gente se aborrece, aliás. A gente fica às vezes zangado. Ah, o pastor passou do horário. É até 12h30, porque ele foi até 1h da tarde. É muito tarde isso. Irmãos, às vezes a gente murmura tanto, né? A palavra de Deus sendo dada, e a gente não sabe o que vai acontecer depois.
E às vezes muitos amigos não têm mais paciência de ouvir a palavra de Deus. Mas quando chega em casa, abre o celular, abre o computador, está lá nas redes sociais, está lá vendo isso, vendo aquilo, não ora mais, não busca mais a Deus, não tem mais tempo para fazer uma meditação da palavra, não tem mais tempo de dobrar o seu joelho para poder buscar a face de Deus, porque o tempo está muito rápido e às vezes aquele tempo que é o tempo da sua vida com Deus, você está colocando em outras coisas. Eu estou falando alguma coisa estranha aqui, irmãos? Vamos começar aqui já a aquecer mais aqui essa pregação, amém? O fogo do Espírito de Deus. Amém, igreja? Então, o texto diz assim, ó, que perto da meia-noite estava todo mundo ouvindo a palavra, ninguém estava se cansando, ninguém estava murmurando, reclamando. E você vê que todos estavam ali atentos à palavra, não estavam preocupados com a cozinha, com o feijão, com arroz, com pão, ou com nada, não estava preocupado em ir ao toalete, nada disso. Agora era a palavra de Deus, estava sendo pregada. E aí, quando começa a palavra a ser ministrada, quantas vezes você chegou na sua casa e você quer ler a Bíblia e não consegue? Quando vai conseguir ler a Bíblia, você dorme. Quantas vezes você está ali querendo ouvir algo de Deus e você ali termina pegando no sono, ou começa a bocejar muito, né? Se sentir um cansaço, mas ligou um aparelho, ligou alguma coisa para distrair, melhora. Mas quando chega na palavra de Deus, fica difícil, né, igreja? Não é verdade isso? É. Então diz a palavra, no versículo 8, que havia muitas luzes ali naquele lugar. Muitas luzes, não eram poucas luzes. E a palavra de Deus diz que nós somos a luz deste mundo. Se só a luz não é trevas, ela vai ser luz. Jesus fala sobre isso. E nossa luz, igreja, não é a nossa luz, é a luz de Jesus que está em nós. É Jesus que está habitando em nós. Deixa Jesus fazer a obra. Não enterra a obra de Deus na sua vida. Não enterre. Não se distraia, né? A gente está se distraindo muito nesses últimos tempos. E realmente é isso que está acontecendo com muitos de nós. Então diz a palavra que todos estavam juntos e tinha muita luz, igreja. Luz. Luz. Todos na igreja, todos ouvindo a palavra. Eu não vejo aqui ninguém murmurando que estava ficando tarde, até meia-noite a palavra. E aí no texto, no versículo 8, versículo 9, diz a palavra que ali estava um irmão naquele culto. O nome desse irmão chamava-se Eutico. E aqui eu começo a ver algumas lições para nós, igreja. Havia ali, estando ali um certo jovem, por nome Eutico. Ele vai para o culto, ele vai se assentar onde? Na janela. Versículo 9. Diz que Eutico senta-se na janela. E o que significa janela? Janela pode ser um ambiente que você pode estar desfrutando do lado interno e de um lado externo. Janela, ela pode transmitir também o que? Roubar a sua atenção com Deus. A janela às vezes traz muitas distrações. Na janela você vai ver ali, ó, estou vendo já ali um pássaro voando ali, ó, passando ali pela linha do trem. Vai te dando atenção, o foco. E diz a palavra então que esse jovem ficou na janela. Diz a palavra ali que era o terceiro andar daquele prédio, daquela casa. Terceiro a gente vai lembrar de quem? Da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 significa Trindade. Terceiro andar. Quem sabe o Pai já não tem falado com você. Quem sabe o Filho já não tem falado com você. Quem sabe o Espírito Santo já não tem falado com você. E mesmo assim a gente continua na janela. E a janela às vezes transmite muito perigo na nossa fé. Porque ela pode trazer esse foco de distração, de você olhar para ela que não deve. E aí eu me lembro agora de uma história de um homem que era cheio de Deus, um homem que era ali chamado por Deus, e ele faz o seguinte, olha só as distrações.
Vamos lá em 2 Samuel, deixa marcado aí Atos 20. Vamos em 2 Samuel, quero trazer sempre exemplos bíblicos, irmãos, e aplicar isso para a nossa vida. 2 Samuel, no capítulo, eu marquei aqui, 2 Samuel, capítulo 11. Segundo Samuel. Olha só as distrações que pode levar a gente. Para onde pode levar a gente. Acharam 2 Samuel, capítulo 11. No versículo 2 diz assim. É também uma história muito conhecida, mas eu quero hoje me deter sobre as coisas que às vezes nos distraem e onde pode estar nos levando a nossa vida espiritual. Diz assim a palavra: e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando na sua casa, no terraço da casa real, e viu, olha, estava dentro de casa, mas viu, o que ele vê? Viu a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Versículo 2. 2 Samuel 11, versículo 2. Olha o texto, e olha a aplicação que eu estou trazendo hoje aqui, para fazer uma analogia da situação de Eutico, que estava no culto, estava na casa de Deus, mas ao mesmo tempo estava se distraindo com coisas que não devia. Isso pode trazer sono espiritual. Isso pode trazer morte espiritual. Isso pode trazer morte na panela. Quem lembra disso? Morte na panela. Profeta que ele vai pegar ali colotíndias, né? Vai pegar ervas, porque todo mundo estava com fome. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja. E aí o profeta vai pegar ali, porque não tinha comida, ele vai pegar ali um vegetal, só que ao invés de pegar o vegetal correto, ele pegou um vegetal errado. E colocou para todo mundo comer na panela. E quando foi comer, aí eles disseram: a morte na panela, veneno na panela. Olha só, igreja. Aqui no caso de Davi, era um rei, um homem segundo o coração de Deus, e estava agora ali na sua casa. E aqui é uma casa, amém? Aqui é uma casa, a casa de oração, a sua casa. Mas ele diz a palavra então que ele estava passeando ali, e ele olha da sua varanda. Eu posso dizer também assim, da sua casa, da sua janela. Ele se olha e olha o que não deve. E às vezes a gente está olhando o que a gente não deve. Às vezes a gente está olhando coisas, nas imagens, coisas que vão destruir a nossa fé. Às vezes, por rápidas distrações, aí vem pornografia. Aí vem coisas que são totalmente destrutivas da nossa fé. Hoje a gente vê muitas pregações na internet, muita coisa ali sendo dada de mensagem, mas irmãos, filtra isso. Tem que filtrar, irmãos. O que é filtrar, pastor? É você ver realmente o que é de Deus e o que não é. Nós estamos vivendo um tempo mesmo muito difícil, onde realmente muitos líderes estão se corrompendo, estão barganhando com as pessoas, estão vendendo Deus. Muitos estão vendendo Deus, vendendo fé, igreja, vendendo um copo de água, vendendo rosa, vendendo uma rosa, vendendo isso, vendendo aquilo. E muitos estão comendo isso, igreja. Entenderam? Então a gente tem que ter cuidado. E quando não é isso, são o quê? As coisas que o mundo está trazendo para nossos olhos, para nossa alma. Então aqui diz a palavra que Davi, ele vai e olha o que não deve e cobiça. Cobiçou o que não era dele. Às vezes fala uma coisa que não deve, tem que estar cobiçando. Isso aí podia ser meu. Por que ela tem e eu não tenho? Não. Eu posso. Então essas coisas vão distraindo a gente, irmãos.
vai roubando ali o entendimento daquilo que Deus quer mostrar para nós, nos ensinar. Então, qual foi a história de Davi aqui? Simplesmente Davi, ele vai olhar o que não deve. Ele resolve ali olhar coisa que não é para ele. E se você não tem condições de estar olhando coisa que não é para você, se você não tem condições de superar aquilo, não olhe. Não se distrai com essas coisas. Ah, pastor, mas a minha família, todo mundo, ninguém é cristão. Não tem problema, vai ter uma festa, mas vá sabendo o que você pode encontrar. Ah, é uma amiga que quer ir em tal lugar. Você tem estrutura para ir para esse lugar, irmãos? Você tem estrutura para ir para esse lugar, irmãos? Lá no Brasil mesmo, nós fazíamos uma equipe de evangelismo, e às vezes a gente ia para os morros, ia para um lugar onde tinha baladas, tinha pagodada, eram sambões, né? E a gente armava a equipe, jejuava e tudo, mas tinha pessoas que às vezes queriam ir, mas não estavam ainda preparadas. Aí uma certa pessoa achou que estava e foi na teimosia. Sabe o que aconteceu com ela? Ela foi e não voltou mais. Voltou para o mundão. Porque não tem estrutura. Tem coisa que a gente está vendo que a gente não está tendo estrutura para ver, igreja. Tem coisa que a gente está ouvindo que não é para a gente estar ouvindo. Tem coisas, às vezes, irmãos, quando vem um irmão com você, falar algo que vai te trazer ali, que você está vendo que não vai edificar sua fé, com sabedoria, fala, irmão, guarde isso para você, porque isso aí não é de Deus. Ou guarde isso para você, porque até aqui eu posso ir, mas daí para frente não posso. Porque às vezes as pessoas querem que você dê uma solução naquilo que ela não quer, naquilo que ela quer depois te culpar, porque você decidiu por ela. E ninguém decide por ninguém, igreja. Aqui ninguém decide por ninguém, amém? Nem Deus decide por você, sabia disso? Se você não tomar a sua decisão em Deus, ninguém vai decidir por você. Deus não obriga ninguém a nada. Deus ensina a verdade. Deus ensina o caminho. Deus ensina os princípios dele. Mas a gente vai seguir se a gente quiser. Ah, pastor, mas eu acho que isso aí não tem problema nenhum. Se a palavra de Deus diz que isso não é bom, eu vou dizer que é bom, não. Se alguém vem para você e começa a perguntar algo para você, você sabe, você já entendeu que diante da palavra aquilo não é bênção, é maldição. Você vai dizer que é certo a pessoa? Você vai estar ajudando a pessoa mais ainda para o abismo. Ou não? Não é verdade? Então, o que é que esse homem faz aqui, Davi? Ele olhou a mulher do outro e foi para o adultério. Entendeu? Foi para o adultério. Foi trair. Um grande guerreiro que estava servindo ao exército dele. E ele vai e pega a mulher do outro, cobiçou. Isso é um perigo, irmãos. E isso foi o que estava acontecendo com ele. Ele estava talvez de férias, em pausa, nada em pausa. Aí estava na pausa. Aí começa a ver coisas que não aconteceu. Aquilo ali depois teve um grande reflexo na família dele. Ele pagou caro por aquilo. Foi caro por isso. Porque, veja, ele já sabia que isso estava errado. Irmão, tem coisa que a gente está vendo que está errado. Por que a gente está fazendo? E depois a gente quer culpar Deus. E depois a gente diz, não, Deus sabe todas as coisas. É isso, irmãos. Deus sabe de todas as coisas, pastor. Claro que ele sabe. E a gente também sabe muita coisa que não deve fazer, não está fazendo. Então, Davi foi essa pessoa que se distraiu da janela, que se distraiu da sua varanda, e quer que ele vê do outro lado o que não deve. E ele vai para o caminho da onde? Da traição. Isso é um exemplo. Quando a gente volta para o texto de Atos 20, vai dizer, irmãos, que ele está ouvindo a palavra, é um crente, está ouvindo a palavra, e de repente ele começa a fazer o quê? Ele começa a dormir, pegar no sono. Aí sabe o que eu me lembro disso também? Vem comigo. Juízes. Abre aí Juízes, é um pouquinho antes de Samuel. Aí pertinho mesmo, Juízes,
capítulo 16, Juízes 16, vamos lá. Olha o que a gente vai encontrar aqui. Quando a gente vai dormindo na fé, igreja. Quando a gente vai aceitando as lábias dos outros, palavras às vezes que está tentando te convencer a um erro, e termina pela quantidade de tanta repetição na sua mente, você termina ainda cometendo erro. Foi o que aconteceu com quem? Quem a gente vai falar agora aqui? De um homem. Um homem que Deus falou assim, olha, esse homem, essa criança vai nascer e ele vai ser separado. Ele não vai tomar bebida forte, ele não vai se embriagar, ele não vai se misturar com pessoas que não professam a mesma fé que a dele, se misturar com pessoas que não têm a mesma fé que a dele, ficar colocando a mão em coisas imundas. Isso é algumas coisas que Deus explicou. Para quem foi? Para Sansão. E haverá um segredo para que ele continue forte e firme no Senhor. E qual é o segredo? O segredo é não cortar ele é separado. Irmão, às vezes você está separado da cabeça. Para que você vai se meter em coisa que não é de Deus, irmãos? Ah, pastor, mas eu vou ver se é de Deus ou não. Irmãos, irmãs, cuidado com suas decisões. Vamos ter cuidado com as nossas decisões, igreja. Vocês têm valor para Deus. Vocês são pedras preciosas de Deus, igreja. Vocês foram levantados para ser príncipes e princesas de Deus, igreja. Aí vem qualquer coisa e tenta te contaminar, te comprar. Aí que você tem que ver para onde você vai decidir ir. Então, o que aconteceu com Sansão? Aconteceu uma coisa muito parecida com Eude. Começou a dormir na fé. E aí, no final da história, ele vai dormir aonde? No colo de Dalila. No colo. Agora, você acha que para acontecer esse momento aí, foi de uma hora para outra? Não, irmãos. Irmãos, já cansei de falar para vocês, o diabo não tem pressa. O diabo não precisa ir para o banheiro, fazer pipi, fazer popô. O diabo não precisa dormir. Ele não tem pressa para poder querer matar, roubar e destruir o povo de Deus. Não tem. Não sei se é espiritual. Mas o propósito é esse. Matar, roubar e destruir. Então, quando você vê nesse texto aí de Juízes, eu citei já o versículo. Juízes, no capítulo, vamos lá ler, Juízes, capítulo 16, Juízes 16, aqui já vai ser já um reflexo daquilo que Sansão decidiu fazer na vida dele e teve uma consequência. Olha aqui, Juízes 16, 19. Estão comigo? Quem achou o Juízes 16, 19? Quem pode falar essa palavra desse versículo? Juízes 16, 19. Und sie ließ ihn auf ihren Schoß einschlafen und rief einen Mann, der schor ihm die 7 Haarflechten seines Hauptes ab. Und sie begaben, ihn zu bezwingen, und seine Kraft wich von ihm. Agora eu vou ler em português, tá bom? Alles klar? Alles klar. Darfst du. Du darfst. Você está conseguindo compreender a questão do dormir na fé? Dormir na fé é como se fosse andando em 2 pensamentos. Então aqui meu texto, conforme já o irmão Daniel leu, o versículo 19 diz assim:
Então, ela o fez, fez o quê? Mimi. Vou botar ele no colo, vou dar uma quenturinha nele, ele vai dormir sobre os seus joelhos. E a chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo e da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E isso aconteceu. Isso aqui, irmãos, não foi da noite para o dia, não. Foram várias tentativas. Várias tentativas. Quantas tentativas, pastor? Várias. Para destruir o homem de Deus. Para acabar a vida com a serva de Deus. Com o servo de Deus. Por diversas vezes essa mulher, ela ia lá e falava: conta o teu segredo, meu amor. Eu te amo. Você é tudo para mim. Aí ele chegava e fazia o seguinte: ele falava algo que ainda não era aquilo. Aí sabe o que ela fazia? Ela começava a ser uma chauspila, né? Uma atriz. Meu amor, por que você mentiu pra mim? Eu te amo. A mesma coisa também, os ricardões do inferno, né? Lá no Brasil chamam de ricardão. Vai para ouvir a sua voz. Às vezes você está ali chorando, desesperada, com o coração tão quebrado, tão injustiçada. Aí vem uma pessoa ali, e às vezes até pessoas de igreja, ouve ali a sua voz, e depois começam a chamar a atenção para ele. Você agora vir para aquela pessoa. Um perigo, irmãos. O que aconteceu com ele? Ele foi caindo na cilada do diabo. Ele já estava quebrando o princípio de Deus, pegando em coisas imundas, se misturando com pessoas que não serviam a Deus, porque na maioria das vezes sempre lá na frente o resultado é terrível, porque ele já servia a Deus, ele já conhecia a Deus. Ele e Sansão. E aí ele foi fazendo coisas contra Deus. Não, Deus sabe todas as coisas. Ele vai fazendo. Vai fazendo. Aí chega uma hora que vem um resultado. Já deu aqui em Gálatas 6, né? Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Mas há tempo de arrependimento. O que aconteceu com Sansão? Vazaram os 2 olhos de Sansão, igreja. Cegaram ele. É isso que Satanás quer fazer com o povo de Deus. Cegar a visão. Cegar o entendimento. Destruir o povo de Deus, irmãos. Então veio o quê? Veio um bocado de coisa ali antes para acontecer aquilo. E no final, qual foi o destino de Sansão? Morte. Não foi isso? Não foi morte? Ficou cego. Os 2 olhos. Quando a gente lê lá em 1 Coríntios 11, a partir do 23, a gente vai ver que chega acho que é o versículo 25 ou 26, diz assim: e por causa disso, muitos estão doentes. Aliás, por causa disso, muitos estão fracos. Ficando fraquinho. Muitos doentes. E muitos já estão morrendo. Mortos. Você vê o que é? Que isso é processo, igreja. O adversário não vem de vez. Ele trabalha em uma parte, outros trabalham em outra, outros trabalham em outra. Para querer fazer o povo de Deus, matar, roubar, destruir. O destino, o final de Sansão foi trágico, não foi, igreja? Não foi triste? Ficou cego, sendo escarnecido, sendo judiado por muitas pessoas. E aí ele pede uma última chance a Deus. Deus! Pede para tentar. A misericórdia de Deus foi ali. E no final a gente já sabe o que aconteceu. As distrações, às vezes a gente vai ficar dormindo na fé, igreja. Cuidado. Porque assim como foi na vida de Sansão, assim como também foi na vida de Davi, aquele rapaz que estava na igreja, ele estava em lugar dividido. Ele estava entre a igreja e entre o
as distrações. und die Ablenkung. Talvez crente, mas lá fora é descrente. Aqui eu sou cristão. Gläubig und Lá draußen fora, só Deus sabe. nur Gott. É isso. Hoje a gente viu que a irmã Ana falou sobre um dos atributos de Deus. Onisciência, gente. Gente, o que o pastor não vê, que o irmão não vê, Deus não vê. Deus vê tudo. Gott sieht alles. Procure andar reto diante de Deus. Não é para o seu bem, não é para o seu mal, não, é para o seu bem. Não é para poder agradar o coração do homem, não, é para poder agradar o coração de Deus. Aquilo que Deus coloca na sua vida, de coisas valorosas na sua vida, coisas preciosas na sua vida, não deixe ninguém roubar isso, não, querido. Porque eu já sempre falo também que o mundo, ele não vive de valores internos, ele vive de valores externos. O mundo sem Deus vive assim. Ele vive de uma forma onde você tem valor pelo que você tem, não pelo que você é. A maioria das vezes é assim, querido. As pessoas te dão valor pelo que você tem, não pelo que você é. É o mundo sem Deus. E aí a gente vê essa situação acontecendo na vida de Sansão. A gente vê acontecendo também uma situação terrível na vida de Davi. E nesse jovem, ele está ali em cima daquela janela e começa a pegar as distrações. E o que acontece com ele? Diz que ele pega no sono. Dormiu. Ah, pastor, estou cansada. Tem gente que não consegue mais ficar ouvindo a palavra. Dorme. A gente está dormindo lá. Está vendo? Olha a palavra que cansa para você não pecar. Mas tem gente que dorme. Vai dormir. Não retém a palavra mais de Deus. Ela vai ficando fraca na fé. Então, Atos 20 diz o seguinte. Vamos botar em Atos 20? Em Atos 20, está falando sobre a situação como a igreja hoje está vivendo. É que nem a história das 10 virgens, né? As 10 dormindo, mas na hora de estar acordada, as 5 estavam preparadas. Mas as outras 5 não estavam preparadas. E aqui, né, no texto, igreja, o Eutico, assentado numa da janela, caiu do 3º andar, tá vendo? Versículo 9. Atos 29. Tomando de um sono profundo, que ele sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado, ele morreu. Ele morreu, mas Jesus está aqui hoje para ressuscitar. Amém. Jesus está aqui. Aleluia, Jesus. Quantas coisas já te destruíram? Tentaram te destruir? Quantas coisas tentaram apagar os sonhos de Deus na sua vida? Quantas coisas você ali está sempre buscando a Deus? Atende o meu pedido. Atende o meu clamor. E vem algo para poder quebrar tudo isso. Mas diz a palavra que tinha alguém ali para dar uma palavra de vida. E eu quero ser essa voz profética hoje na sua vida. Amém. A voz profética que diz que se tu creres, você vai ver a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E como Jesus diz, aleluia. Quem crê em mim, deixa eu melhorar. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá, igreja. Que é que mataram dos sonhos de Deus na sua vida? Jesus está aqui para ressuscitar hoje, igreja. O nosso Deus é Deus que ressuscita sonhos, que muda história, que nos tira de cativeiros, que às vezes o mundo diz que você não tem mais jeito, mas quando você confia no Senhor, você vai ser como os montes de Sião. Você não vai se abalar, mas você vai permanecer para sempre em Deus. Amém, igreja? Olha o texto como diz. Olha, porque esse texto faz a gente refletir muitas coisas, igreja. Às vezes muito fica ali na soberba. Olha, aquela ali caiu. Aquele ali caiu. Olha, aquela ali está aquela pessoa que era uma bênção. Fazia isso, fazia aquilo. E nunca mais apareceu. Porque
eu estou falando também isso? Porque o texto vai falar sobre isso também, igreja. Nós temos que dar a palavra de bênção. Por isso, por que a gente também faz isso todos os domingos? A gente tira esse tempinho aqui para a gente levantar, para a gente dar um aperto de mão no irmão, liberar a palavra de bênção, né? Dar uma paz a eles de Cristo, porque esse mundo não tem essa paz. A gente renova também essa comunhão no liberar da palavra. Mas a gente vai vendo que ele cai, ele morre, esse rapaz, dentro da igreja. Mas às vezes o que acontece? A gente está aqui dentro da igreja, está ouvindo a palavra, mas a nossa mente está lá fora. Tem pessoas, irmãos, que passam 5, 10, 15, 20, que ouvem a palavra de Deus, ouve, mas continua ainda vivendo como o mundo vive. Está ouvindo, mas está pensando nas distrações. A mente está flutuando, está voando lá em outras fontes. Não fica no foco da palavra. Não toma posse daquilo que Deus quer liberar. E o que vai acontecendo? Sono e morte, igreja. Aqui então diz a palavra que no versículo 9, ele cai e de um sono profundo. Olha que sono foi esse? Profundo, que ele sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. A palavra está sendo ministrada. E foi levantado morto. Você lembra da parábola da semente? A palavra que Jesus começa a contar a parábola da semente, está em Mateus 13. Ele diz que um semeador, ele vai semear e uma parte das sementes ela cai no meio do caminho, a outra parte cai entre as pedras, a outra parte da semente cai entre os espinhos, e a outra parte da semente cai em boa terra. E quando a parte da semente que cai em boa terra, ela vai produzir 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Quando ela cai no meio do caminho, é aquela palavra que muitos recebem, até se alegram, até acham uma palavra muito boa. Mas, quando vem as dificuldades da vida, o adversário rouba a palavra. É como diz ali, Jesus explicando a parábola. Quando chega no meio quando vai ter uma dificuldade no meio do caminho, o crente, ele facilmente é presa fácil, e ali ele morde iscas erradas, e o adversário, ele rouba a palavra que foi semeada no coração daquela pessoa. A palavra é a palavra de Deus, a semente é a palavra de Deus. Aí diz que depois tem a outra parte da semente que cai entre as pedras. No lugar de pedra, geralmente, quando nasce alguma planta, ela é muito fácil de ser o que? Depois arrancada. E aí ele fala, as sementes que caem entre as pedras são também as dificuldades também da vida que a gente passa. Mas nessas dificuldades, a gente tem até fé. Mas as raízes, irmão, da fé estão rasas. O que é raízes da fé rasas? Busca a Deus só por um momento. E depois está preocupado só com as coisas do lado de fora. E aí quando vem a tempestade, quando vem a chuva ou torrencial, o que vai acontecer com essa planta? Vai ser arrastada. Então essa analogia que Deus faz é o quê? É o inimigo arrastando as pessoas porque não procurou ter uma fé mais sólida. Ficou com a fé rasa. É isso que o inimigo quer, igreja. Fazer você ficar numa fé rasa, uma fé raquítica, sem conhecer mais a Deus. E aí depois ele fala da outra etapa da semente que cai entre os espinhos. O que é espinho, irmãos? Espinho, quando você bate nele, é bom? Não é bom. Machuca, fere, dói. E ele diz que essas sementes, que elas nasceram entre os espinhos, elas até cresceram na fé. Teve até uma raiz boa. Mas foi crescendo e os espinhos vieram. Os espinhos da vida, as propostas da vida, as ofertas do lado de fora que chegam e que te ficam ali te iludindo. E vai se focando. Chega uma hora que vai se focando. Aí você diz assim, eu não quero mais Deus.
Eu não quero mais seguir esse caminho. Porque vai vindo o sufoco da vida, os espinhos, as coisas que de repente começam a te machucar, te trazer dor. E aí, ao invés de você buscar mais o refúgio de Deus, você desiste. Aconteceu com essa semana. Mas ele disse que teve também uma parte das sementes que caiu na boa terra. E eu profetizo que vocês são boa terra. Vocês são boa terra. E na sua terra, as sementes vão frutificar, igreja. Você vai produzir frutos e frutos bons. E quando terminar essa safra, tem que ser produzida nova safra, igreja. É de fé em fé, igreja. Não é para desistir, é para continuar firme. Não deixe que nada sufoque você. E ainda que te sufocou, que os espíritos te sufocaram, te machucaram, existe um Jesus aqui hoje para poder restaurar você e a mim. Amém, igreja? Porque diz a palavra que eu, tipo, morreu, igreja. Mas aconteceu. Você pode se levantar? E você deseja dar um abraço ao seu irmão? Tem um abraço ao irmão? Dê um abraço nele. A pessoa que se sentir mais assim próximo. Não é para constranger vocês. Dê um abraço nele. É isso, talvez ele precise hoje de você. Um abraço. Só um abraço. Para trazer vida. Para trazer ânimo. Para trazer força. Para trazer mais fé. Amém? Dê um abraço ao seu irmão, abrace ele. Abrace o seu irmão. Libere a palavra que traz vida, igreja. Nós somos filhos de Deus, nós não somos filhos das trevas. Aleluia. Nós somos filhos da vida, nós não somos filhos da morte. Nós somos filhos de Deus, igreja. Amém? Eu não sei o que ele tentou matar na sua vida hoje, mas tenha certeza de uma coisa. Aleluia. Você é precioso diante de Deus. Deus te chamou para receber vida. E que a vida em Cristo seja hoje renovada em você. Na vida de cada um de vocês. Na vida de cada um de vocês, que vocês recebam vida. Leve agora. Leve. Abençoe, meu amor. Tá bonita, né? Você vai ver a importância desse abraço que você está dando seu irmão agora. Você vai ver a importância desse abraço que você está dando essa irmã agora. Deus abençoe, irmão. Você vai ver a importância agora. Amém? Você tem que entender a importância desse abraço. Amém, igreja? Porque veja, a gente já vai terminar já a palavra. Ainda não terminou a pregação, amém? Mas veja que essa pessoa precisava. Ela caiu, ela morreu, mas com um abraço ela ressuscitou. Entenderam, igreja? Aquele rapaz caiu, morreu, mas com um abraço, tudo mudou. Ele voltou à comunhão. Deixa eu dar um abraço aqui para seu abraço, Senhor. Amém? Então, agora, em nome de Jesus, concluir a mensagem, pode ficar sentado. Ele não morreu? Ele te morreu. O que é que hoje pode estar representando uma morte na sua história? Às vezes é algo que você perdeu esperança. Às vezes é algo que você já realmente assim, olha, pastor, nisso eu não acredito mais. Eu prefiro arquivar. Mas eu conheço um Deus que desarquiva sonhos, que reaviva projetos, que traz vida à igreja. Nós somos o povo de Deus, igreja. Dê valor àquilo que Deus tem te dado valor, igreja. O mundo às vezes não dá o valor que Deus dá a você na sua vida. Você tem que saber que você tem valor. E ali que aconteceu, no versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis,
Porque você não morreu. Amém. Você está vivo e viva. Glória a Deus. E não adianta dizer que quer morrer agora. Nem adianta ficar falando essa bobagem. Porque o que Deus tem que fazer em mim e você é muito além da igreja da terra. Muitas pessoas precisam de nós, desse abraço que você deu ao seu irmão agora. Amém? Olha aí o texto, diz a palavra que Paulo abraçando disse: não vos perturbeis que a sua alma nele está. Ou seja, você está vivo, você não morreu. Porque nós temos Jesus que ressuscita, igreja. E aquele jovem que estava morto, ele reviveu. O que aconteceu em seguida? E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Significando que depois de tudo isso, o culto continuou. A vida continuou. É hoje você às vezes passando por uma prova, passando por uma injustiça, passando por uma perseguição, mas não desistindo do Senhor. Terminou aquele culto. É o que vai acontecer daqui a pouco. Vai terminar o culto. Vai vir a semana, né? Até Jesus voltar. Mas não perca o foco. Não perca. Não perca de vista aquele que Deus tem para a sua história. Entenda isso. Quando vier esse pensamento, eu quero morrer, minha vida não vale mais nada. Tem muita gente pensando assim, igreja. Que Deus me leve logo. O que eu estou fazendo aqui mais? Você está aqui porque muitas pessoas precisam desse abraço de que você carrega de Cristo na sua vida. Dessa luz que você carrega dentro de você. É Cristo, amém, igreja? Vamos ficar de pé. Vamos orar agora, amém? Vamos agradecer a Deus. Aleluia. E já convidar em seguida a nossa irmã Carla está fazendo louvor, porque a igreja também, amém? Vamos orar então. Pai Santo querido, a gente sabe, Pai, que nós estamos vivendo tempos realmente. Tempos onde tem muitas distrações, querendo roubar o foco, querendo, meu Deus, meu Pai, tirar a nossa vida em Ti, Deus. Senhor, eu rogo a Ti nesta manhã de hoje, que o Senhor venha renovar, Pai. Renovar e despertar, Pai. Como a palavra diz em Apocalipse, desperta tu que dormes, e Deus te esclarecerá. Aliás, em Efésios, que diz assim: Deus vem nos despertar nesta manhã de hoje. Não deixa que nada venha roubar, Senhor, as tuas promessas em nossas vidas, Pai. Não deixa que nada venha, meu Deus, meu Pai, nos fazer entender que nós não temos valor, Pai. Não deixa, Pai. Nós somos pessoas, Pai, que fomos escolhidas por Ti a dedo, Senhor. Cada um aqui, dos teus filhos, das tuas filhas, tem promessas. E tem, aleluia, Pai. E tem, aleluia, Senhor, tem valor, meu Deus, meu Pai. Ainda que muitos não valorizem teus filhos e tuas filhas nessa terra. Mas para Ti, cada um de nós temos valor, Senhor. Deus, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha repreender todo o mal, toda a mentira do adversário, Pai, que vem com palavras, às vezes, Pai, na vida dos teus filhos, para poder menosprezar, para poder desvalorizar, para poder, meu Deus, desmerecer, Pai, quem cada um aqui é, Pai, em Ti, Deus. Nós somos teus filhos, Senhor. Nós não somos filhos do escravo e nem da escrava. Nós somos os filhos da promessa, Pai. Senhor, e se alguém está aqui nesta casa, Pai, se sentindo, meu Deus, meu Pai, aleluia, Senhor, sozinho, sozinha, se sentindo que foi esquecido, às vezes ficou ali naquele lugar para poder chamar atenção, para pedir socorro, Pai, e às vezes muitos não percebem. Deus, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, venha renovar a fé hoje dessa pessoa. Que ninguém aqui, nenhum de nós aqui mais deixemos as coisas que são tuas, Senhor, serem distraídas por coisas que não são tuas, Senhor. Deus, eu oro pela família, eu oro por cada família aqui nesta noite de hoje, por cada casa, por cada, aleluia, Senhor, por cada lar, Deus, que o Senhor venha guardar de todo mal nesse tempo tão terrível que nós estamos vivendo, Senhor. Deus, venha repreender todo mal, Pai, contra as famílias, Senhor, as famílias que procuram ali, Senhor, Deus, meu Pai, honrar o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores, Senhor, procurarmos melhorar
caminhar, Senhor, na busca da tua presença, na busca da tua palavra, no conhecer, Pai, mais de ti, de buscar mais intimidade contigo, Pai, que nada venha tirar o foco daquilo que é importante, Pai, e estarmos, meu Pai, no centro da tua vontade, Senhor. Deus abençoa, Deus, abençoa a vida de cada um aqui, Senhor. Deus, eu sei, Pai, que muitas coisas o adversário tentou matar, sonho, destruir, meu Deus, meu Pai, projetos aqui, Senhor, mas que nesta manhã de hoje, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha dar esse abraço também, Pai, esse abraço de amor em cada um aqui, aqueles que estão se sentindo, Senhor, sozinhos, solitários, se sentindo com o coração totalmente, Pai, ali abandonados, Pai, que o Senhor venha dar esse abraço hoje aqui, esse abraço que traz cura, que traz, meu Deus, meu Pai, consolo, que traz renovo, que traz força, que traz bom ânimo, Senhor. Deus vai quebrando todo mal agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, contra a tua igreja, Pai, e que o Senhor venha restaurações do rosto, Pai, ressuscitar sonhos, ressuscitar projetos, ressuscitar, meu Deus, meu Pai, aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, as promessas que muitos estiveram aqui, um dia ouvindo e disseram, Deus já demorou muito, não vai acontecer mais, mas entenda uma coisa, querido e querida, há um tempo de Deus para todas as coisas, fique no tempo de Deus, procure ouvir mais a Deus, Ele vai cumprir a palavra dele na sua vida. Ah, Deus, ajude, Senhor, dê força, dê bom ânimo à tua igreja, Pai, que ninguém sai daqui hoje desanimado, cabisbaixo, meu Deus, meu Pai, desanimados, Pai, naquilo que o Senhor tem falado, Deus, que o Senhor renove, Pai, agora, renove a fé de cada um, renove o corpo, a mente, a alma, o espírito de cada um, que sai daqui hoje todos os irmãos fortalecidos na força do teu poder, Pai, e que eles não deixem que nada, Pai, venha impedir que teus planos se cumprirem, Pai, na vida de cada um deles, Pai. Antes sabe, Pai, que esse mundo sem Deus é um mundo soberbo, é um mundo duro, é um mundo cruel, Senhor, mas nós estamos neste mundo, mas nós não somos desse mundo, Deus, que o Senhor continue sustentando a tua igreja, Pai, renovando as forças, Pai, renovando o entendimento de cada um, renovando a fé de cada um, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu vou pedir agora para a nossa irmã Simona fazer a oração pelas ofertas, amém? E a nossa irmã Carla vai estar louvando o cântico. Amém, irmã Carla? Peço que fique aqui, viu, igreja? Porque eu não preciso falar com algo depois que terminar essa parte aqui do culto.